meus amores! Eu sou a Marcela Fercoz e seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje nós vamos começar o nosso mini curso de gel na tip, é isso mesmo. Mas não será um simples mini curso de gel na tip. Eu vou te passar o meu método, a minha forma de trabalhar com tip e todas as informações que você precisa saber para ficar top aí em técnica com tip. É isso mesmo. Então aqui nesse mini curso você vai ver como trabalhar com a tip transparente, a tip leitosa, formatos, como camuflar a borda livre na tip transparente, ponto de tensão, curvatura, aquele acabamento natural de forma simplificada aí para você não ter mais dúvidas e muito mais, né? Como vocês já sabem, vídeos super detalhados, cheio de passo a passo aí minuciosamente para vocês, com muitas dicas e muitas informações. Mas hoje nós vamos começar aí com você aprendendo a fazer toda a preparação correta da unha natural, como escolher corretamente a tip, como colar, cortar, nivelar e fazer também a adaptação se for necessário aí na tip leitosa. Então vem comigo, mas antes já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, já curte porque olha, eu tenho certeza que esse vídeo vai servir como embasamento maravilhoso para vocês. Compartilha para a gente conseguir alcançar mais pessoas e vocês estarão me ajudando a conseguir ajudar mais pessoas, assim como eu sei que esse vídeo vai te ajudar muito. E comenta pra mim, que vocês sabem que eu amo interagir nos comentários com vocês, né? Então vambora pra mais um passo a passo, que eu falo pra caramba, mas não vou falar mais não. Solta a vinheta! Então, meus amores, vamos começar hoje aí com uma mão nova, uma outra modelo, tá? As unhas dela são bem curtinhas também, o leito é bem pequenininho, como se fosse uma unha de criança mesmo, tá? Mas não é. Já é uma mulher, mas tá um pouco ruída, tá? Ela roeu um pouco essas unhas aí. Então, além do leito já ser bem curtinho, ainda tá ruído. Então, veja bem a complexidade aí das unhas que eu vou mostrar hoje pra vocês, tá bom? A gente vai começar, então, a preparação do leito dessa unha para aplicação do alongamento. Eu vou começar, como de costume, com essa broca chama para a área da cutícula, pra gente soltar bem, levantar toda essa cutícula e tá com bastante pele, né? Então, se vocês repararem, eu tô sempre indo do meio para um lado, depois do meio para o outro lado. Evitem trabalhar com brocas que tem ponta fina de baixo para cima, para evitar de machucar a cliente, tá? Então, é só ir virando a chavezinha do motor, você vai do meio para um lado, vira a chave do motor e passa para o outro lado, tá bom? Eu trabalho mais com a pontinha mesmo e bem superficialmente ali para não causar nenhuma lesão nessa região, porque é uma cutícula muito fininha, não tenho o hábito de fazer a cutilagem, é bem sensível mesmo. Tem bastante quantidade ali de cutícula, mas é muito sensível, então a gente tem que tomar todo o cuidado, tá? Tá bem grudada, né, como tá dando para vocês perceberem. Então, vou fazendo isso bem devagar. Claro que por ser um vídeo, eu faço mais devagar do que o habitual, né, pra conseguir pegar todos os detalhes aí e mostrar pra vocês, tá bom? Agora, eu troquei a broca, peguei uma broca ali também diamantada, ela é própria para a área da cutícula, essa da tarja azul. A que eu usei anteriormente, ela não tem tarja, mas ela é equivalente à tarja azul, tá bom? E essa broca aí, ela tem a ponta totalmente arredondada.
Por quê? Justamente porque eu vou continuar ali desgrudando toda a pele que tem em cima dessa unha, então eu preciso trabalhar com uma broca assim, que tem a ponta arredondada, para eu não machucar a cliente, tá bom? E aí eu vou passando, vou levando de um lado até o outro, me certificando de que eu tô desgrudando toda a pele. E agora com a lixa acrílica 180, não é uma lixa nova, é uma lixa que já está usada. Eu vou com a mão bem de levinho, com a parte mais grossa da lixa, só mesmo criando uma aderência ali no centro da unha, porque ao redor ali da área da cutícula eu já criei essa aderência, tá bom? Se você estiver utilizando uma lixa 100% nova, você vai trabalhar com a mão com mais leveza do que eu tô fazendo ali, tá? Porque a lixa vai estar nova. Se você vê que o lado mais grosso da lixa tá grosso demais, trabalhe com o lado mais fino, porque a lixa tá nova, então vocês vão conseguir criar aderência, tá? E aí, vou concluindo, se certifique de que as pontinhas ali próximas ao ponto zero, né, o que seria ali o início da borda livre, só que a unha tá ruída, né? Vocês têm que se certificar de que ali tá tirando todo o brilho da unha, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês essa unha de lado, pra vocês verem bem a situação que ela está, tá bom? Vou voltar com a broca que eu usei ali por último. E agora eu vou trabalhar bem nessa região aí do ponto zero, tá bom? Aonde seria ali, gente, o finalzinho do leito ungueal dessa minha modelo. Só que como eu falei, a unha tá ruída. Então, tá faltando ali de 1 milímetro a 1,5 milímetro no mínimo de unha, porque foi ruída ali naquela região, tá bom? Então, o que que acontece? É uma unha que além dela ser levemente côncava, ela vai expandindo para a lateral ali do dedo, que seria o vale da unha, que é aquela parte onde a gente faz aquela cutilagem bem fundinha. Exatamente ali, a unha ela vai entrando mesmo na lateral do dedo, tá? E o que que acontece? Fica praticamente encravada. Então eu tô abrindo ali bem o caminho, como vocês estão vendo ali, ó, tá bem agarradinha mesmo ali no canto. Então é exatamente isso que eu tô fazendo com essa broca. Liberando bem ali, porque geralmente unhas quando são muito ruídas, elas podem até parar de crescer. Por quê? O hiponíqueo da cliente, ele incha e aí ele bloqueia o crescimento da unha. Então é importante a gente vir com aquela broca também para abaixar essa região, para que essa unha volte a crescer naturalmente sem problemas, tá bom? E aí agora com uma lixa de manicure, uma lixa simples, né? Eu tô ali tentando arredondar todos os cantinhos ali dessa unha, tá? Porque como eu falei, ela praticamente crava ali nas laterais. Então eu tô ali dando uma arredondada, gente, dentro do possível, né? Porque vocês estão vendo que a situação ali tá uma calamidade, né? Mas a gente vai conseguir o resultado ali satisfatório e vocês vão ver como vai ficar lindo. Então não perde nenhum vídeo dessa sequência aí, desse mini curso de gel na tip, porque tá babadeiro. Vocês vão ver o resultado de todas as unhas, gente, vai ficar fantástico. Tá bom? Então, olha, mostrando aí pra vocês as unhas de lado, para vocês verem que ela é levemente côncava, ou seja, ela vai crescendo indo para cima, tá? Ali onde é o finalzinho ali do leito, ele vai subindo um pouco, tá bom? Então, vou mostrar para vocês
todos os detalhes de como trabalhar e ter um excelente resultado também com esse tipo de unha, tá? Gente, agora eu vou vir com um alicate, mas eu só vou retirar o excesso, tá bom? Só o excesso mesmo, porque como vocês viram, tava com muita cutícula e a unha já tem um leito curto e ainda tem um agravante que tá ruída. Então, eu preciso de todo o espaço possível para trabalhar e ter êxito nessa aplicação, tá? Então, eu vou retirar só aquele excesso mesmo, sem tirar muita coisa. Só aquele excesso que tá ali por cima da unha para abrir melhor aquele espaço, tá? Aí vocês estão percebendo que tá agarrando um pouquinho o alicate, porque eu não usei nenhum tipo de emoliente para amolecer essa cutícula. Eu tô retirando a seco mesmo, só mesmo o excesso, tá bom? Evitem fazer cutilagem até nesse tipo de cliente que tem esse tipo assim de cutícula, porque na hora do lixamento elas sentem dor, fica muito sensível, tá bom? Então só retirem mesmo ali o excesso. Dá um pouquinho mais de trabalho trabalhar assim com esse tipo de cutícula, esse tipo de unha? Dá sim. Mas é como eu sempre falo com vocês, foquem em entregar um trabalho bem feito, dando o melhor de vocês, tá? Não foque primeiramente em tempo. Primeiro a gente tem que focar em entregar um trabalho bem feito. Depois que vocês já estiverem seguras em fazer a técnica, aí vocês se preocupem em ganhar agilidade, tá ok? E aí agora, depois que eu já deixei tudo bem limpinho, podem limpar com algodão. Gente, nessa hora aí, ela tava me mostrando alguma coisa no celular e aí acabou aparecendo o celular no vídeo, tá? Mas tá dando pra vocês verem direitinho. Então, olha só, a tip ela tem que fechar direitinho de um canto até o outro, melhor dizendo, de uma lateral até a outra lateral da unha natural, tá? Não posso de forma alguma utilizar uma tip menor do que a largura da unha da cliente, tá bom? Se vocês estiverem na dúvida, tá lá medindo na unha da cliente, e aí vocês não encontrarem o tamanho exato, o que vocês vão fazer? Vão utilizar uma tip que seja um pouco maior. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês nesse dedinho aí mesmo. Fazendo uma adaptação em um tamanho de tip, tá? Mas nunca utilizem uma tip menor do que a largura da unha da cliente, tá? E não necessariamente, vamos supor, o indicador da mão direita vai ser o mesmo tamanho do indicador da mão esquerda, tá? Só um exemplo para vocês entenderem. Então, façam essa medição nos 10 dedos, tá ok? Então, aí, olha, resolvi medir um tamanho de tip transparente. Meus amores, essas tips que vocês estão vendo aí que eu tô fazendo essas medições, né? Não quis cortar o vídeo, porque a intenção é que seja realmente uma aula. É ensinar para vocês com todos os detalhes. Então não tem como eu mostrar para vocês todos os detalhes se eu cortar o vídeo e já ir mostrando, fazendo a colagem da tip, tá? Então é por isso que o vídeo fica um pouco maior. Porque eu tô mostrando pra vocês como que tem que ser feito na hora do atendimento. Se vocês forem trabalhar com a tipo leitosa ou a tipo transparente, vocês têm que fazer dessa forma como eu tô mostrando. Olha, tá vendo? Naquela unha ali eu peguei uma tipo transparente bem maior do que a unha. Então, tô mostrando pra vocês todos os detalhes, como vocês têm que fazer. Por isso que às vezes vocês estão vendo a mesma tip eu medindo em unhas diferentes. Porque eu tô vendo se aquela tip do anelar, por exemplo, é o mesmo tamanho do indicador. Ou do indicador é o mesmo tamanho do dedo do lado, tá bom? Que na maioria das vezes, né, as clientes têm ali pelo menos, elas usam pelo menos o mesmo tamanho em 4 unhas.
Por isso que aí fica faltando lá na nossa caixinha de tip. Então, olha só, peguei uma tip aí, ó, bem maior do que a unha, porque eu não tava encontrando o tamanho exato. E o que que eu vou fazer com aquela tesourinha ali? Eu vou cortar as laterais da tip, tá? Já cortei, tô aí medindo se serve também na unha do lado, tá bom? Que eu tava na dúvida de quais unhas eu ia fazer com a tip transparente e quais eu ia utilizar a tip leitosa. Então, por isso que eu tô aí medindo e vendo qual vai ser melhor, qual vai ficar exata. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tip, de preferência uma tesoura de bico reto, né? Se não tiver, pode usar a que vocês tiverem aí. A minha, por exemplo, ela tem aquela curva na ponta. E aí vão cortar de pedacinho em pedacinho, vão tirando ali umas tirinhas da lateral. Depois, se ficar muito tortinho, vem acertando com a lixa acrílica. E aí mede na unha natural, tá? Mas vai tirando de pouquinho em pouquinho, que é para não cortar demais. E dessa forma vocês vão conseguir utilizar aqueles tamanhos maiores da caixa de vocês de tip, que sempre sobra, né? Então, olha só, tô mostrando aí pra vocês que eu vou utilizar nessa unha uma tip leitosa, ela já tem curvatura, ela é um formato ali, ó, sorriso, porém ela não tem o degrau, tá bom? Ela vai fechar certinho ali, ó, de um lado até a outra lateral da unha natural. Aqueles biquinhos dela, eu vou retirar, tá, meus amores? Isso aí vocês têm que prestar muita atenção. Quando vocês forem medir na cliente e ver que aquela pontinha ela tá saindo um pouco ali da unha ou ela tá entrando na lateral ali da unha, vocês precisam cortar. Porque eu já peguei casos de cliente que vem de outra profissional, aí chega com inflamação, tá? Já tive relatos também de alunas relatando isso para mim. A cliente chegou com o perioníqueo ali, que é a lateral ali da unha, aquela partezinha ali que fica mais inchadinha do dedo, né? Inflamado, tá? Com uma inflamação. Por quê? Pegou gel e ficou gel ali dentro e não foi feito o acabamento corretamente, ou a tip não foi retirada daquela ponta. Então, são casos graves que podem acontecer, a gente tem que ficar bem ligadinho nisso. Tô te mostrando aí que o dedinho dela é bem tortinho, tá? Automaticamente a unha também vai crescer torta. Então a gente precisa analisar isso também. E aí eu tô mostrando, olha, com um palitinho, a gente vai bem ali no meinho ali daquele primeiro ossinho que fica mais perto da unha, tá? E aí você vai conseguir ver bem. Colocando o palito bem retinho, você vai conseguir ver bem. Para que lado tá sobrando mais unha? O lado que tiver sobrando mais unha é porque a unha tá crescendo para aquele lado ali. Então, quando eu for colar tipo, eu vou colar ela mais pro outro lado, para acertar e ficar bem niveladinha, tá? A gente não pode de forma alguma fazer, gente, um alongamento, principalmente com tip, seguindo o crescimento da unha, porque vai ficar bem nítido depois que o alongamento estiver pronto que a unha tá muito torta, tá? Não vai ficar legal. Então, apliquei a cola ali na região, bem ali do sorriso, e venho de cima para baixo puxando essa tip e deitando ela sobre o leito da unha, tá? E aí espera fixar bem, principalmente ali nos cantinhos onde a gente cortou aquelas pontinhas. Vocês pressionem ali se houver necessidade, com um papelzinho vai retirando o excesso. Meus amores, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me sigam lá. É @MarcelaFercois. Me sigam por lá também. Nós estamos preparando dicas para vocês por lá. Tudo eu posto lá em primeira mão. Então não deixe de me acompanhar por lá e também nos meus stories, tá bom? Então, olha, depois que colei, eu venho com esse instrumento, é um paquímetro,
tá? Eu gosto muito, já tá velhinho, já tá quase sumindo ali os numerozinhos, mas eu gosto muito dele, gente. Só eu enxergo os números nele. E aí eu meço o tamanho do leito. Gente, olha que leito pequenininho. Tem menos de 1 centímetro. Vocês têm noção? Pega uma reguinha de vocês aí e coloca menos de 1 centímetro pra vocês verem. Que unha é essa? Que cotoco de unha é esse? Mas a gente consegue fazer. Então, é até onde eu posso alongar? Até o dobro do tamanho, tá? Então, vamos supor que tenha 8 milímetros de leito, tá? Vai pegar a régua, cada tracinho desse miudinho é 1 milímetro. Vamos supor que tenha 8 milímetros. Então, eu posso alongar o dobro? Então, vamos lá. Eu posso alongar até 16 milímetros, que vai dar 1,5 cm mais 1 milímetrozinho. Então, vai dar 16 milímetros, tá? Foi exatamente o que eu fiz aí, tá bom? E vou fazer ali um leve lixamento nessa tip, pra na hora do acabamento me dar menos trabalho, tá ok? Meus amores, se vocês ainda não sabem, vou informar aqui a vocês, nós temos no canal um mini curso gratuito de molde F1, é isso mesmo. É a técnica do momento, né? Mas, gente, vocês não têm noção o que a gente consegue fazer, os resultados que a gente consegue ter com o molde F1. É fantástico. Então, vão lá conferir esse mini curso gratuito de molde F1. Os links estarão todos aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, olha, continuando aí com a preparação da tip, eu vou utilizar essa broca, gente, que eu amo essa broca. Ela tem a tarja vermelha, ou seja, a gramatura dela, né, é bem mais fininha. Ela não é muito grosseira, muito bruta. E ela também tem a ponta arredondada, que é importantíssimo, tá? Então, tô trabalhando com ela mais ali com a ponta mesmo. E vou retirar todo o degrau dessa unha. Tá ok? Principalmente ali nas laterais, onde a gente cortou aquele biquinho da tip, se atentem ao cantinho. Quando o cantinho ali da tip não é retirado da forma correta, depois na finalização do alongamento ali na lateral vai ficar meio bruto, tá? Então precisa retirar e ficar bem certinho ali. Então vai com calma, não força, senão vai machucar a cliente, vai esquentar. É bem de levinho, tá bom? E aí vai fazer isso, meus amores, todos esses passo a passo que eu tô mostrando pra vocês, vocês vão fazer em todas as unhas, tá bom? Que aí vocês vão agilizar o processo de vocês, de aplicação, tá? Observa a unha de lado, se tiver mais alto ali na área de colagem, passa essa broca ela mais deitada, pra vocês retirarem mais um pouco ali dela e ficar sem marcação nenhuma, tá bom? Meus amores, nós temos vários vídeos aqui no canal. Então, se você ainda não conferiu todos os nossos vídeos do canal, vão lá conferir. Terão vários links aqui na descrição desse vídeo para vocês irem lá. Tenho certeza que vocês vão amar e vai servir como um embasamento maravilhoso para vocês, tá bom? Espero conseguir muito aí ajudar vocês através dos meus vídeos. E não deixe de comentar aqui pra mim o que vocês já estão achando desse vídeo, de todo esse passo a passo, de toda essa aula. Gente, é uma verdadeira aula realmente, tá? Porque esse é conteúdo de curso, meus amores. Conteúdo de curso que eu estou disponibilizando aqui pra vocês gratuitamente. Com todo carinho, com todo amor que a gente prepara esses conteúdos para vocês, sem ter noção o trabalho que dá, gente, mas a gente faz com todo carinho para vocês e eu espero que vocês estejam conseguindo receber aí esse carinho todo que sai aqui de mim para vocês, tá bom? Então, ó, com essa broca que vocês viram aí, é uma broquinha refil, né? Eu tirei todo o brilho dessa tip, tá? Porque produto em gel necessita de aderência, ou seja, aquelas ranhuras para ele poder fixar. Gel não fixa em superfície lisa, tá? E aí depois que eu fiz toda a limpeza, vou começar com os meus preparadores. Eu tô aplicando aí o álcool isopropílico,
tá? Eu sempre utilizo álcool isopropílico. Ele retira oleosidade, umidade. Agora, um regulador de pH, que também é um desidratador, então já vai auxiliar mais ainda na aderência dos produtos, tá? Vou passar aí o primer ácido, tá, meus amores? E vou esperar ele secar totalmente para continuar. E a continuação vocês vão ver no próximo vídeo. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse